participou Tem cadeira hoje, cativa aqui não é? no simpósio, está sempre presente. A professora Suzana é uma mulher muito afetuosa e uma profissional muito competente, né? Acho que a gente pode começar, está ali gravando. Perfeito, perfeito. Tá bom, eu vou desligar a câmera para não travar tanto, né, que a gente tem esse problema, e vou fazer uma apresentação de um slidezinho breve, né, só para um guia. Quando estiver perto de terminar o tempo, me avisa, e avisa se está aparecendo aí o slide. Entrando, foi. Tudo Foi, em né? Maravilha. Pronto. O resumo que eu mandei aí para o evento chama Literatura e Resistência, Rastros da Ditadura Civil-Militar na obra de Antônio Torres, que é uma ideia geral da minha tese. Estou na reta final, já nas vias de qualificação, quer dizer, reta final, vou qualificar daqui a uns dias, e o título da minha tese, As Gavetas Nunca Estiveram Vazias, Ditadura Militar, Escrita e Resistência, Em um Cão Uivando para a Lua, Os Homens dos Pés Redondos e Essa Terra, de Antônio Torres. Eu analiso esses 3 romances do escritor Antônio Torres, considerando o contexto da ditadura militar, a escrita dele, que se opôs aos romances dele, passagens que se opunham à ditadura, mas a maneira como ele praticou essa resistência na escrita, sem ferir o plano estético, não é? Fazendo configurações da ditadura, mas sem ser, digamos assim, panfletário, não é? O contexto de produção das obras, ele lançou o primeiro livro em 1972, o terceiro em 1973, e o segundo em 73 e o terceiro em 1976, ou seja, eram nos anos de chumbo, né, nos anos assim, mais violentos da ditadura, digamos assim, um pouco depois do AI-5, e quando, após, em 1970, começou a haver uma lei que censurava a censura prévia aos livros, né? Então, foi nesse contexto que ele estreou, o escritor Antônio Torres estreou, e ele lançou 3 livros praticamente seguidos. Os livros se opunham ao autoritarismo, à ditadura, e ele não foi censurado. Então, a partir daí é que gira o meu trabalho, essa questão dele não ter sido censurado. Então, eu trabalho numa linha que, por conta da linguagem, o modo como ele trabalhou a linguagem, né, e falo justamente dessa escrita de resistência, e vou apontando nos romances as passagens onde ele faz alusão à ditadura, onde ele configura, não foi censurado porque não falou de ditadura, falou sim. Nas obras dele, há passagens, todos esses 3 livros, há passagens de tortura, por exemplo, de censura, né, onde a gente percebe como era o modus operandi da ditadura, como o Estado brasileiro sistematizou a violência, tudo isso aparecendo no romance, essa questão, o fato histórico sendo configurado em ficção, em literatura. E aí eu trabalho esses temas, né, resistência na escrita, o modus operandi da ditadura, o autoritarismo, a censura, a tortura, e como foi sendo construída essa escala da violência, como foi aumentando e como isso vai aparecendo nos livros, né, com esses anos de chumbo. E trabalho principalmente a questão do como o Torres foi de encontro ao discurso dos generais golpistas, quando eles construíam aquela retórica do tudo era a pátria, defesa da pátria, da família, a repressão só cai lá em cima do subversivo, né? Só que subversivo era todo mundo que era contra a violência da ditadura, não é? E isso tudo vai aparecendo no romance, né? Eu trabalho como a violência da ditadura aparecia no cotidiano das pessoas, que é uma maneira de resistir ao discurso autoritário dos generais,
presidentes, quando eles diziam que só iam atrás era dos subversivos, dos vagabundos. Não, a violência atingiu o cidadão brasileiro de uma maneira geral, e isso aparece nos romances. A minha base teórica, eu peguei muitos autores que estudaram esse tema, literatura e ditadura, né? A Figueiredo, Peregrini, o Gaspari, vários, a questão da resistência, autores que trabalharam a resistência na literatura. Então, o Bose é a minha principal referência, porque acho que a definição dele de resistência, o trabalho com a palavra, resistência através da palavra, é a que se encaixa no que eu quero dizer e no trabalho que o Torres fez. Eu também me baseei bastante, estou com base em documentos oficiais da época, as legislações de censura, principalmente, trabalhos acadêmicos, desde a década a partir de 90, né, principalmente para cá, abordando essa literatura na ditadura. Peguei muitos jornais da época, e eu coloco aqui ficcionistas, porque, além eu tive contato com alguns autores que publicaram na ditadura, inclusive que foi censurado, como o Inácio Loyola Brandão, tive contato com ele inclusive é par e amigo do Torres, com a dona Nélida Pinhon, também, que publicou na época também, e viveu aquele momento, e tinha um grupo, eles, né, tinham um grupo que se opunham, faziam palestras nas universidades e tal. Então, eu tive também contato com essas pessoas que me deram passaram assim, com bastante autoridade, digamos assim, o clima, como era, né, de produzir naquele contexto. Tudo isso para que eu singularizasse o Antônio Torres, que é esse rapaz aqui, com 82 anos, muito ativo, vivo, lançou um livro ano passado, não é? E para contextualizar o Torres nessa produção literária dos anos 70, da ditadura, que muitos diziam que era uma produção fraca, outros discordam, e eu vou na linha dos que discordam, porque acho que a ditadura do Torres não foi a produção do Torres foi uma literatura que se opôs à ditadura, sem ser panfletária, isso não é ser uma produção fraca. Eu enveredo, analiso por que ele não foi censurado, porque as pessoas acham como ele era um novato, ele estreou em 72, então tinha gente mais famosa e que foi censurado, por isso que ele não foi censurado. Mas, mesmo considerando a incompetência dos censores com o texto literário, não ter habilidade com o texto literário, ele ser um novato, era novato em 72, mas em 72, o romance Um Cães Voando para a Lua, ele foi considerado o romance do ano, pela crítica literária, dos estreantes, né, daquele ano. Então, em 73, ele lançou outro livro. Em 72, já tinha cenas de tortura. Em 73, já tinha cenas de censura e tortura. Em 76, também. Então, ele era um novato, mas a obra digamos, não era uma obra desconhecida, a obra estava se fazendo presente, sendo conhecida, e sempre com a boa aceitação do público e da crítica. Então, não é porque não foi desconhecido, era porque o trabalho literário era um bom trabalho literário com a palavra, e eu demonstro isso na minha... creio que estou demonstrando, né, na minha tese. Eu vou mostrar para vocês, eu estou contando aqui, ainda tem 6 minutinhos, eu vou mostrar para vocês mais ou menos, eu trouxe um fragmento para eu dizer para vocês mais ou menos como ocorre, como é que eu olho para o texto. Eu peguei um fragmento onde uma personagem, um trabalhador, um homem comum, no livro Essa Terra, que foi lançado em 76, produzido em 75, quando os generais diziam que estávamos encaminhando para uma abertura, começaríamos a encaminhar para uma abertura política, já não tinha mais anos de chumbo, aquela conversinha e tal. Só que o Torres escreve um livro em 75, lança em 76, e tem um capítulo com 12 páginas configurando uma cena de tortura. Então, se ele
configurou essa cena de tortura e dialoga com a ficção dele, dialogando com o fato histórico, era porque ainda existiu tortura, não tem essa de dita branda, não. Ainda existia tortura no Brasil, não é apesar da conversa dos generais. Então, ele vai de encontro a esse discurso oficial. A personagem é um trabalhador que está correndo para um ponto de ônibus. Como ele está correndo, aí os guardas pegam ele. E já começam a bater nele, porque acusam de ser um ladrão. Um trecho aí. Eles me agarraram pelas orelhas e pelo pescoço e bateram a minha cabeça no meio-fio da calçada. Berrei. Que meu berro enchesse a rua deserta, subisse pelas paredes dos edifícios, entrasse nos apartamentos, despertasse os homens, as mulheres e as crianças, rachasse as nuvens pesadas e negras da cidade de São Paulo e fosse infernizar o sono de Deus. Socorro! Estão me matando. Uma luz se acendeu ao meu terceiro grito e um homem chegou à janela. Ficou olhando. Eles continuaram batendo a minha cabeça no meio-fio. A luz entrou no meu olho, dura e penetrante como a dor. Era um holofote, era um facho, era uma estrela. Eles estão me matando. Devem ser uma dúzia de homens fardados e armados. Esse trechinho aqui que eu peguei faz parte de um capítulo que são são 10 páginas descrevendo eles torturando, eles que são os homens fardados e armados, torturando esse homem, chamando ele de ladrão, xingando ele de todas as maneiras e praticando várias violências. E, em meio a isso, a personagem entra num sonho, que é quando começa a tortura mais pesada, digamos assim, onde se é feita alusão ao pau de arara, a algumas técnicas de tortura que ficaram características da violência do Estado na ditadura. Então, vou parar aqui de partilhar, já vou me encaminhando para o final, vou abrir aqui a câmera, e o meu trabalho, ele é basicamente, a ideia geral é essa do meu trabalho. Eu analiso os 3 livros do Torres, considerando o contexto da violência praticada na ditadura. Eu retirei dos 3 romances todas as cenas que eu consegui enxergar, que são cenas, configurações da violência praticada pelo Estado brasileiro, não é? E comprovando que as gavetas não estavam vazias, houve uma boa produção literária da época. Quando a gente olhar para a produção de 70, dos anos 70 do século passado, a gente tem que ter uma sensibilidade para compreender que era um momento de censura, então tinha que se driblar essa censura e desenvolver boa literatura. E o Torres, além de tudo, assumiu esse compromisso de se opor, não é, a um regime autoritário, a um regime assassino. O Brasil precisa de respostas sobre toda essa violência que aconteceu naquele tempo, e acredito que as obras do Torres é uma maneira da gente pensar na ficção, né? Usar a ficção para pensar sobre o nosso passado histórico ainda tão mal explicado, mal resolvido, e também para a gente, talvez, quem sabe, aprender, né, com o que aconteceu, que não aconteça mais. Talvez se a gente analisasse, refletisse mais sobre aquele tempo, a gente não, quem sabe, não estaríamos, né, como estamos hoje. Eu, como professora, assumo esse compromisso, assumi, né, de falar sobre esses assuntos espinhosos na minha sala de aula, sobre ditadura, e uso o literário para isso, né? Espero estar fazendo bem. Agradeço a vocês a oportunidade de falar um pouco, não dá para falar tudo, eu espero que vocês tenham entendido, de maneira geral, como é o meu trabalho, não é? E estou muito feliz, porque o autor que eu estou estudando ainda está produzindo, tem fôlego ainda, é um homem compromissado, não só com a literatura, mas com a cidadania,
está fazendo 50 anos de escrita literária este ano. E quando eu escolhi estudá-lo, eu não percebi nada disso, eu fui percebendo aos poucos. Então, estou muito feliz com o trabalho, porque várias coisas... E também não imaginava que estaríamos num momento histórico como hoje, o que lamento. Mas vamos em frente, estamos resistindo, né? Fazendo esse trabalho aqui, e os trabalhos que os colegas também estão fazendo, também é resistência. Muito obrigada, viu? E um abraço em todos. Obrigado, Vanusa. Obrigado pela apresentação também, pela pontualidade, né, e dentro do tempo. E agora eu passo, então, a palavra para a Jaqueline Maia. Olá, boa tarde. Eu me chamo Jaqueline, como já foi dito. Eu sou aluna do programa de mestrado de letras da Universidade Federal do Amazonas, então estou falando diretamente de Manaus. Enfim, estou muito feliz de estar aqui. Minha primeira participação no AbraLink. Durante a graduação, por inúmeros motivos, eu nunca consegui participar nem com a exposição, né, dos posts, então essa é a primeira vez. Estou muito feliz de estar aqui participando com vocês. Bom, o trabalho que eu trouxe hoje para compartilhar um pouco com vocês não é o meu projeto de pesquisa do mestrado. Ainda estou na literatura, ditadura e testemunho, mas eu optei hoje por trazer o meu trabalho de conclusão de curso, que é um trabalho que eu tenho um apreço muito grande e eu não tinha tido a oportunidade ainda de comunicar. Bem, o título do meu trabalho é... Gente, perdi. Vozes Silenciadas, Testemunho Ficcional em um Carro, Relato de uma Busca, de Bernardo Kuziski. Bem, eu quero começar, antes de entrar na obra em si, que é uma obra que eu estou aqui, inclusive, com um livro, é uma obra recente, mas que nos traz a memória e coloca em discussão novamente todo um passado que ainda está muito obscuro, porque falar de ditadura no Brasil, para muitas pessoas ainda é um assunto muito distante. As pessoas ignoram isso. Não, isso não aconteceu, isso não existiu. E eu quero começar lendo o último parágrafo do primeiro capítulo, que é uma carta. E diz assim: o carteiro nunca saberá que a destinatária não existe, que foi sequestrada, torturada e assassinada pela ditadura militar. Assim como ignoraram antes dele o separador das cartas e todo o seu entorno, o nome do envelope selado e carimbado como atestar a autenticidade será o registro tipográfico, não de um lapso ou falha do computador, e sim um mal de Alzheimer nacional. Sim, a permanência do seu nome no rol dos vivos será, paradoxicamente, produto do esquecimento coletivo do rol dos mortos. E esse é um livro que ele vai tratar muito disso. E eu optei por falar sobre o testemunho ficcional porque é uma obra que vai nos rememorar tudo isso, toda a violência que sofrida especificamente por um grupo que se opunha à ditadura, não é uma violência, acho que, cruel, e também é uma forma de não deixar que isso caia no esquecimento. E a literatura de testemunho é uma vertente que eu gosto muito, porque ela é justamente isso, é narrar o inarrável, porque fala do trauma de alguém que sofreu uma violência profunda. E aí, como você vai narrar? Então, a literatura dá esse suporte, porque você falar de um trauma, e o Cirilo Massiva fala que essa é justamente uma violência, e ele vai falar sobre isso, sobre como esse tipo de literatura, ela vai falar sobre um trauma. E esse livro ele vai abordar justamente isso. Não tem como eu falar sobre a obra inteira, porque é uma obra longa, e uma obra assim, que os capítulos funcionam como se fossem microcontos e que vão se relacionando e contando uma grande história, mas eu queria pontuar isso, que eu acho muito importante na obra, é justamente esse resgate da memória dos desaparecidos.
O livro, a obra, né, em si, ele vai relatar a busca de um pai por sua filha, e essa filha, em momento nenhum, é nomeada no livro. E a minha primeira leitura no livro, ainda no início da graduação, eu falei, nossa, cadê? Como é o nome da moça? Quem é essa moça? E só depois, amadurecendo a leitura, eu percebi que essa também era uma forma de homenagem a todos os desaparecidos, porque a busca dele vai representar a busca de tantos outros, tantas famílias que até hoje tentam algum tipo de notícia, tentam alguma informação oficial, e tudo que eles recebem é um silenciamento. E é justamente isso que o senhor K, durante toda a busca dele pela filha, vai se deparar, com paredes, com silenciamentos, ligações falsas, informações desencontradas. E aí essa representação é muito importante. Então, essa busca ela vai perpassar todo o livro, e ele vai à procura da sua filha, e durante essa procura, ele também vai se deparando, encontrando outras pessoas que estão em busca dos seus filhos, e a gente vai conhecendo outros personagens. E existe uma personagem específica que ela trabalhava como zeladora de uma casa de tortura. Então, ela estava lá limpando, e posteriormente ela é afastada, né, do trabalho, porque ela está traumatizada, em choque com as coisas que ela vivenciou ali. E aí, agora, eu quero só ler um trechinho do que ela diz em uma sessão de terapia, para a gente ter uma dimensão de como o livro trata isso. Tinha um tambor desses grandes de metal, tinha essa garagem viradas para o fundo, parecendo um depósito de ferramenta. Levaram os presos para lá, e 1 hora depois saiu com os sacos cheios de lonas amarrados. Colocavam os sacos numas caminhonetes estacionada frente do portão, pronta para sair e ir embora. Acho que levavam esse saco para muito longe, porque essas caminhonetes demoravam sempre um dia inteiro para voltar. Aí eles lavavam tudo lá embaixo, com mangueira, esfregavam e espalhavam cândida, atiravam as roupas e outras coisas no tambor e punham fogo. E o relato continua, é um relato bem longo, e é uma forma de dar que o autor, né, encontrou para dar, acho que uma resposta com o que aconteceu com essas pessoas desaparecidas, onde foi parar os restos mortais, porque não houve um esclarecimento, não houve um corpo, não houve um momento de luto. Então, isso é um aspecto também muito trabalhado no livro, e no capítulo 2, que chama O Solvedor de Pessoas, o senhor K, que é o pai que procura por sua filha, ele fala sobre isso, de como a ditadura militar conseguiu ser ainda mais cruel do que o nazismo, porque no nazismo os judeus eram assassinados, eles em massas, mas todos eles recebiam um número, eles tinham um nome, e durante a ditadura até isso foi negado. Foi negado à família que soubesse que o seu morto estava morto. Não há um reconhecimento. E isso também vai aparecer novamente nos capítulos seguintes, quando ele tenta fazer uma lápide para sua filha dentro do cemitério judeu, porque ele era um judeu, e ele não consegue, porque aí se encontra, mas a sua filha era uma terrorista, era uma comunista, como que o senhor quer homenagear? De repente ela está fugida para um outro lugar. E há esse questionamento dele, né, de que para ele o desaparecimento da filha dele também é uma tragédia, é a continuação do Holocausto. E ele não consegue enterrar, nem fazer uma lápide, né, para sua filha, que era o que ele queria. Então ele faz panfletinhos e como uma forma de homenagem à sua filha. Porque nós entendemos que o luto, ele precisa ser vivido. Como seres humanos, né? E o luto precisa existir. Nós precisamos passar pelo luto para que haja cura. Mas como ser curado, como superar algo
se você não é permitido viver o luto. E o livro ele traz isso também, de como o luto é negado para os familiares, e há vários capítulos, tem um capítulo específico que se chama a Cadela, que vai falar de como uma cachorrinha, dentro daquele contexto de ditadura, era muito melhor tratada ou bem tratada do que os prisioneiros, as pessoas que estavam presas. Ele falou, nossa, o general se importa mais com essa cachorrinha dele do que com esses meninos aqui. Tem mãe, tem pai, eles somem e não dão notícias. Então, essa discussão ela vai perpassando todo o livro, porque essa busca ela vai nos aprofundando na relação do trauma, do luto, da memória, porque aí ele tem lapsos de memória do que ele viveu enquanto judeu ainda lá fugindo da guerra, né, fugindo ali para tentar sobreviver. E então há esse paralelo traçado. E a literatura de testemunha ela vem ao encontro disso, porque também é uma forma de resistência, uma forma de lutar contra esse esquecimento. E o Franco tem uma aspas que eu gostaria de ler, que diz assim: a luta contra o esquecimento e contra o recalque isto é, uma luta contra a repetição da catástrofe por meio da rememoração do acontecido. E o livro K, ele vai nos rememorar essas atrocidades para que a gente possa refletir e não permitir mais que tudo isso aconteça. E em tempos tão sombrios que nós estamos vivendo, acho que desde 2013, quando surgem ali os primeiros movimentos de rua, pedindo uma intervenção militar, e depois nós temos a eleição de 14, que já começou ali uma confusão, e aí a gente tem novamente, em 2016, esse aprofundamento em que nós percebemos e vimos vários cartazes pedindo intervenção militar, e a gente tem um governo assumindo em que ele se cercou de militares e que a democracia está sendo profundamente agredida. Mais do que nunca nós precisamos nos lembrar do nosso passado e discutir isso para que isso novamente não volte a acontecer. Então, essa é uma obra que é até muito recente, mas que retoma essa discussão, que vai nos apontar a dor da família, que vai vai tratar sobre isso. Existe ainda algo muito obscuro a respeito do que aconteceu com os desaparecidos políticos. E não houve a anistia, a lei da anistia, na verdade, o que fez foi predominar o silêncio. Então, os familiares das vítimas, até hoje, eles encontram dificuldades para encontrar e punir os responsáveis. Não houve punição, houve um apagamento. Como eu li ali na introdução do trabalho, como se nós todos estivéssemos imersos em um esquecimento coletivo. Não vamos ignorar essa parte da história, isso não existiu. Então, obras como essas precisam ser analisadas e discutidas, porque a nossa história, como democracia, ainda é muito recente. Nós precisamos lutar por isso, lutar pelos nossos direitos, não permitir mais que esses tipos de situações de violências extremas aconteçam. Aí vamos nos posicionar, porque também é uma forma de resistir. Bem, aí eu queria também discutir um pouco sobre a questão teórica, que como eu optei por fazer essa leitura como literatura de testemunho, e aí existem vários autores, e ao longo das discussões a gente viu isso, que existem muitos que vão discutir. Eu optei por, nesse trabalho, usar muito do Seligman Silva, porque ele traz essa relação da literatura de testemunho como uma forma de resistência, como uma forma de lembrar do passado para que nós possamos resistir e sobreviver. E também ele vai falar dessa relação do trauma, que é justamente o que a obra aborda. O romance ele vai detalhar. Oi. 15 minutos agora, viu? Se pudesse eu já estou encaminhar finalizando. Então, nós
Me perdi aqui. Então, o Seligman ele vai tratar sobre isso, que é o que justamente a obra trata, que é essa relação da resistência, do trauma, e que também é uma forma de testemunho. Era isso. Obrigada. Obrigado, Jaqueline. Passo, então, a bola agora para Sheila e para Thaisa, né? Vão apresentar aí a próxima comunicação. Boa tarde. Licença para compartilhar o slide. Eu não vou colocá-lo como apresentação porque fica travando. Dá para visualizar direitinho? Sim. Certo. Bom, o nosso trabalho, né, intitulado aí de Memória, História e Testemunho, em Azul Corvo, de Adriana Lisboa. Eu me chamo Sheila, né, e esse trabalho foi organizado por mim e pela minha colega Thaisa Rochelle. Nós duas somos estudantes do doutorado no programa de pós-graduação em Linguagem e Ensino da UFCG, e essa discussão, ela não é tema de nossas pesquisas, nem da minha pesquisa, nem da pesquisa de Thaisa. Foi fruto de uma disciplina que a gente pagou no semestre passado, intitulada de Literatura e História, Memória e Esquecimento, e, assim, nos provocou bastante essa disciplina, né, e as análises que nós pudemos fazer ao longo, principalmente, assim, porque a gente pôde observar que essa literatura, ela é pouquíssimo explorada, principalmente na educação básica, né, e, então, vamos à nossa análise, né, para iniciar, a gente achou importante trazer, né, uma síntese da narrativa de Adriana Lisboa, uma autora contemporânea, e nessa obra ela traz Evangelina, né, ou Vanja, como era carinhosamente chamada pelos seus, e Vanja discorre sobre as dificuldades de crescer sem a presença de sua mãe, né. Aos 13 anos, Vanja perde a mãe para um câncer, e ao mesmo tempo que Vanja tenta lidar, né, com essa ausência, né, essa perda precoce de sua mãe, ela também tenta encontrar seu verdadeiro pai, porque na certidão de nascimento dela consta o nome de Fernando, mas Fernando não era seu pai verdadeiro, né? Ele é, na verdade, um ex-namorado de sua mãe, ela é ciente disso, Vanja é ciente disso, assim como Fernando também é ciente que não é o pai verdadeiro de Vanja, ele aceita registrar a menina, e ao longo da convivência, Vanja vai descobrir também que Fernando é um ex-guerrilheiro da guerrilha do Araguaia. E aí, na tentativa de compreender melhor o seu passado, Vanja se muda para os Estados Unidos, né, porque é lá que ela vai tentar encontrar seu pai, e aí ela se muda para a casa de Fernando, que já morava lá há algum tempo. E aí, quando Vanja chega lá, ela acaba se deparando com esse passado de luta e resistência, né, de Fernando, e que aos poucos, ela só consegue aos poucos coletar esse passado de Fernando, né. E aí, dessa forma, né, a gente percebe que a narradora, ela se torna também uma testemunha do trauma, né, que esse período de repressão deixou na vida de seu padrasto, Fernando, né. E aí, para fins de análise, né, nós destacamos os personagens, né, Fernando e Vanja, que também é narradora, né, e a gente percebe que os dois, eles são marcados por um passado traumático, né, Vanja com a perda precoce da mãe, tentando lidar, né, com essa dificuldade de crescer tão jovem sem uma mãe, e Fernando, né, com as marcas deixadas aí pelo tempo que ele foi um ex-guerrilheiro da guerrilha do Araguaia, e ele era conhecido como Chico Ferradura, né. Então, ele teve, por exemplo, ele vai embora, né, ele não fica até o final, ele vai embora e abandona os seus, né, durante esse período de exceção, né, e aí, de certa forma, esse passado traumático deixa entre Fernando e Evangelina um elo, né, existe aí um elo entre Fernando e Evangelina, porque os dois são marcados, então, pelo passado traumático. Fernando, né, esse ex-militante, né, da guerrilha do Araguaia, ele tem uma dificuldade de testemunhar, né, já que ele resolveu partir e abandonar seus parceiros, ele abandona também uma mulher, né, ele se apaixona por Manuela, enquanto está na mata,
Só que ele acaba abandonando, né? Ele quer sobreviver e ele acaba abandonando os seus. E aí ele guarda esse trauma, né? E isso também pode ser considerado um dos elementos que dificultam o seu testemunho, né? Vanja, né, ela era muito persistente, muito insistente, e aqui tem um momento que ela vai mostrar, né, essa dificuldade que Fernando tem de testemunhar, né? Ela diz o seguinte: aquela pergunta, como foi que veio parar aqui? Eu achava que ele talvez não quisesse falar do assunto. Fernando não parecia alguém que guardava o passado em álbuns coloridos de fotografias para mostrar às visitas. Ele não olhou para mim. Então, aqui, Vanja, né, ela traz essa dificuldade que Fernando tem de testemunhar, né? E essa dificuldade de testemunhar, ela também é fruto de um sentimento paradoxal, né? Que se apodera do sobrevivente. Então, Fernando é um sobrevivente, né? E Céliman Silva diz que o sobrevivente, ele se apodera desse sentimento paradoxal, por quê? É como se ele se questionasse, por que eu sobrevivi? Né? Então, Fernando se sente culpado por ter sobrevivido, né? E aí isso contribui também para o seu silenciamento, né? E é só através, né, a partir desse momento que Vanja vai ali insistindo, né, insistindo muito, né, ela é muito persistente ao longo da narrativa, é que Fernando, né, vai trazendo à tona aquilo que a história oficial encobriu, né? Ele diz, por exemplo, né, através da fala de Vanja, que era preciso matar a história, matar a memória. Então, foi exatamente isso que a história oficial fez, né? Matou a história, tentou deletar a memória, né? Outro momento da narrativa, né, na história extraoficial e confidencial do país, tinha acabado a guerrilha do Araguaia, mas na verdade não acabou, né? Houve ali uma dizimação, porque era uma luta completamente desigual, né? Mas na história extraoficial tinha acabado a guerrilha do Araguaia, mas essa é a história que foi encoberta, né? E aí a gente vai se deparar, né, ao longo da narrativa, com uma Vanja que ela não reconhece o país em que ela viveu durante seus 13 anos, né? Ela não reconhece aquele país que ela e Fernando viviam, né? E ela vai e diz o seguinte: era como se Fernando e eu viéssemos de países distintos, porque a história oficial havia encoberto aquilo ali, né? E aí essa fala de Vanja, ela nos aponta que o testemunho de Fernando, né, vai elucidando as lacunas deixadas pela história oficial, né? Porque parecia que Vanja não conhecia aquele país, mas esse testemunho de Fernando vai então elucidando essas lacunas. E aí, portanto, né, Fernando é considerado uma testemunha primária, né? Seligman Silva diz, né, que a testemunha primária é aquela que descreve suas próprias experiências. Então, ao longo da narrativa, a gente observa, né, alguns momentos desse passado traumático, né, dessas lembranças doloridas de Fernando enquanto ele estava ali, né, no mato. E aí a gente tem aqui dois momentos, né? Na verdade, três recortes da narrativa que nós trouxemos, que diz assim: Chico, como ele era conhecido, né, Chico Ferradura, Chico não cantava. Ele era um desafinado crônico, mas olhava Manuela de longe. Manuela é a mulher pela qual ele se apaixonou, né? Manuela sentiu o olhar dele úmido entre as paredes do casebre. E era bom. O olhar fixo nela, imantado, apontando como ele apontava as armas para o alvo, e não tinha como errar. Chico não tinha como errar, nunca. Então, aqui ela traz um pouco dessa memória, né, de Fernando. Outro momento da memória de Fernando, as mãos dos dois estavam arrebentadas. Então, a gente vê aqui um momento doloroso, né, porque estar ali na mata, sem nenhum recurso, era bem complicado. As roupas estavam sujas e a pele coberta de picadas de insetos, né? Então, a gente vê aqui o quão doloroso foi, né, para Chico e os seus parceiros estarem ali tentando defender, né, aquilo que eles acreditavam. Viu Manuela ao longe. Esse é o momento em que Chico resolve ir embora, né, e abandonar o grupo de os seus parceiros, né? Viu Manuela ao longe. E foi a última vez que viu Manuela. Ela continuou e ele continuou parado. Então, deve ter sido extremamente doloroso para Fernando, né, ter que abandonar tanto os seus parceiros quanto a mulher pela qual ele estava apaixonado, né? Já Vanja, né, então Fernanda é uma testemunha primária. Já Vanja, que também é uma testemunha, ela se torna uma testemunha secundária, né, que segundo Seligman Silva,
são aqueles que tiveram contato com os acontecimentos através de intermediações. E é exatamente assim, né, que Vanja tem contato, né, com a história do período de exceção. Ela conhece através das intermediações de Fernando, né? E a partir do momento que ela conhece essa história, né, que estava encoberta, ela começa a refletir, né, sobre esse passado tão doloroso de Fernando, né? E ela diz o seguinte: olho para os meus braços sem cicatrizes e penso em cortes e penso em choques elétricos. E me pergunto como as vidas viradas ao avesso e as pessoas viradas ao avesso reencontram o seu direito. E aí ela reflete, né, sobre esse momento tão doloroso. Não reencontram, né? E é exatamente o que acontece com o Fernando. Fernando tenta, esse silêncio dele, né, também uma forma de se resguardar, porque ele ficou primo da árvore que nasceu no barranco, o tronco torto para sempre, né? Fernando ficou torto para sempre, porque essa memória dolorosa não vai se apagar da memória dele, né? Essa lembrança dolorosa. Então, Vanja se torna, né, essa testemunha secundária. E Vanja também é uma testemunha por vontade própria, né? Vanja, ela assume esse compromisso, essa vontade, né, de coletar essas informações sobre o que aconteceu com Fernando, né? Então, ela é uma testemunha também por vontade própria, né? Porque aí Selma Silva vai dizer o seguinte: sem a nossa vontade de escutar, sem o desejo de também portar aquele testemunho que se escuta, não existe o testemunho. Então, Vanja teve essa vontade de escutar, né? Ela teve essa vontade de portar o testemunho. Então, o dialogismo do testemunho o transporta para o campo da pragmática do testemunho, né? Então, olha o que Vanja diz aqui, né? Eu estava mesmo querendo falar daquele assunto. Então, Vanja assume esse compromisso, né? Ela tem esse desejo de escutar. E aí ela vai e continua, né? Muita gente não estava, né? Muita gente, o que muita gente queria fazer? Encobrir essa história, né? Muita gente não estava, era um assunto que ficava melhor fora da história oficial, né? Então, era necessário esconder esse assunto tão doloroso, era preciso apagar, mas a dúvida, às vezes, rói como um bicho. Então, Vanja também é essa testemunha, né? Porque tem esse desejo de portar, né? De escutar esse testemunho, tá? E por fim, né, essa narrativa de Lisboa, né, ela consegue, através dela a gente consegue visualizar, né, o sofrimento indizível, né, aquilo que é difícil de ser dito, né, e esse sofrimento indizível, ele perpassa as lembranças do sobrevivente Fernando, né, e aí a gente vai perceber, então, que a literatura, ela vai conseguir dizer o abjeto, né, ela vai nos entregar essa verdade interdita, que os arquivos não podem e não conseguem dizer, né? Logo, a gente vai perceber que a literatura, como já dito por Figueiredo, né, ela vai cumprir esse papel de nos comunicar os extremos da violência. Sendo assim, nós temos uma narrativa em camadas, né? Nós temos a voz de Fernando, essa testemunha primária, nós temos a voz de Vanja, essa testemunha secundária. E essas vozes, né, elas tentam trazer à tona aquilo que foi silenciado autoritariamente pelo Estado, né? São essas as discussões, e aqui estão as referências, e obrigada. Obrigado, Sheila. Liana seria a próxima apresentação, ela realmente não apareceu, né? Eu não. Mas, olha, assim, a Liana eu conheço, enfim, eu fui recentemente da banca de qualificação dela, tinha 100 páginas de qualificação, ou seja, material ela tinha, deve ter havido algum imprevisto aí, né? Não nos comunicou nada, mas eu tenho contato com ela é orientando da Tânia Pantoja, lá do Pará. É um trabalho bem bacana, mas, enfim, não apareceu, infelizmente. Pena. Eu até conferi aqui, porque o caso da Daniela que eu tinha incluído, que não tinha pagado, enfim, o da Liana eu até conferi depois aqui, tá pago, tá certinho, ela tá regular, deve ter acontecido aí algum contraponto. Então, a gente dá sequência, né, com o trabalho da Kátia e da Inara, né, fiquem à vontade para apresentar. Certo. Eu vou compartilhar aqui. Ele está passando?
Sim, tá joia. Sim? Então, boa tarde a todos. O meu nome é Inara, faço parte do programa de pós-graduação em Letras, doutorado da Unesp de Assis, no interior de São Paulo. A minha orientadora é a professora doutora Kátia, que está presente hoje aqui, né, e vai poder contribuir muito também depois na discussão, né. O título da comunicação é "Tu n'es pas revenu", convergências entre o discurso literário e o testemunho. Então, nessa comunicação, eu pretendo apresentar mais assim, algumas das minhas leituras, né, sobre a escrita de autoria feminina da Shoah, né, a partir da obra de uma sobrevivente, da Marceline Loridon-Ivens, e muito mais ainda essas leituras mesmo, né, ingressei o ano passado, né, no programa, e ainda estamos no início dos trabalhos, né, mas depois acolho aí todas as sugestões de vocês. É um tema relevante, né, porque o Holocausto ele foi um acontecimento marcante, né, que ainda precisa ser muito estudado, especialmente a partir da visão feminina, né, como cita Banerjee, a experiência das mulheres no Holocausto, ela permaneceu marginalizada nos estudos históricos até meados dos anos 80, ou porque as mulheres não foram escutadas, ou porque preferiram o silêncio, né. Então, o que mais se tinha eram realmente relatos masculinos, né. Então, para examinar o Holocausto, né, da perspectiva das vítimas, né, nós devemos estudar as memórias das mulheres, né, para aprender a natureza das diferenças em seu tratamento e respostas, né, os efeitos das diferenças na sobrevivência, e, finalmente, o significado das diferenças, que de fato, o que eu pretendo fazer aí ao longo dos meus estudos aí do doutorado, né, estabelecer um diálogo com outras vozes aí também, sobreviventes do Holocausto, junto com o livro aí da Marceline, né, e analisar todos esses significados, essas diferenças. Então, eu pretendo, assim, porque a Marceline também não é conhecida, eu pretendo apresentar um pouquinho rapidamente sobre ela, o livro também, e o trecho das memórias, para tratar também de alguns pontos aqui das leituras, né. Então, a Marcelina, ela nasceu em 1928, faleceu em setembro de 2018, em Paris, né, ela é filha de pais poloneses judeus que migraram para a França em 1919, a sua família fazia parte da resistência, né, seu pai, Shlomo Rosenberg, e ela foram deportados para Auschwitz-Birkenau em 44, né, ela recuperou a liberdade em 45, mas o pai não voltou, né, ele morreu na guerra. Em 1961, ela participou de um dos primeiros documentários, né, dito como um dos primeiros documentários registrados, gravados aí do pós-guerra, que chama Chronique d'un été, do Jean Rouch e de Edgar Morin. Ela foi protagonista, né, nesse documentário. Em 63, ela se casou com o diretor de documentário Joris Ivens. Cito o Joris Ivens porque, com ele, ela se transformou em uma grande ativista, né, bem conhecida, assim, na França. Ela co-dirigiu alguns de seus filmes, eles juntos denunciaram injustiças sociais mundiais de outras guerras, né, através dessas obras cinematográficas. Então, a Marcelina, apesar de ter tido uma carreira cinematográfica muito intensa, né, também reconhecida, ela também foi autora desses livros, né, dentre os quais aí tem o Tu n'es pas revenu, que é o livro objeto do meu trabalho. O Tu n'es pas revenu, essa é a capa da primeira edição, que é Você Não Voltou. Ele recebeu os prêmios Jean-Jacques Rousseau, Seligman e Grand Prix de Lectrice. Ele não possui tradução no Brasil, né, ele foi escrito 70 anos depois do fato histórico. Então, só um breve resumo, né, na obra Tu n'es pas revenu, a narradora Marcelina, ela vai descrever as dores, privações, humilhações, tantas outras feridas que viveu no campo de extermínio. Tudo que ela conta, né, são as memórias ao pai, né, todas as vivências e as experiências que ela conta vai ser para o pai, né. Então, além disso, ela contou sobre o seu retorno do campo, a sua vida após Shoah, seus casamentos, as dores da sua família com a ausência do pai, né, todo esse sentimento de culpa que permeia a vida aí do sobrevivente, a sua vida profissional, então ela vem até mais atualmente, né, atualidade, ela realiza um traçado entre passado e presente, ausência e presença, desistir e resistir, né. Então, aí, como muitos já usaram na Seligman Silva, a necessidade absoluta do testemunho, né, ele se apresenta como condição de sobrevivência. Então, entre relatos e perguntas e respostas que ela vai fazendo também ao longo dessas memórias, ela narrou também o seu pai, como ela viu o ressurgimento do antissemitismo na França e no mundo atual, né, mas com relação a essa ausência desse pai, né, na verdade, é com isso que ela vai conversando ao longo de todo esse livro, né.
que é também essa uma preocupação de muitos sobreviventes, né, de que isso não se repita, né, então, isso ela já percebia acontecendo lá na França, né. O livro tem 5 partes, tem uma frase que o pai disse, de fato, né, disse para ela em Auschwitz, quando eles chegaram lá: você é jovem, você voltará, eu não voltarei, né, e também um bilhete que o pai fez chegar até ela lá em Auschwitz, que ela se lembra somente do início, né, que é como o pai tratou minha filhinha, e depois a assinatura do pai. No meio há uma lacuna, ela não se lembra disso, né, então ficou um vazio, né, e esses dois, né, essa frase que ela chama de profecia, e esse bilhete que ela não se lembra, né, são artifícios usados no livro para o desencadeamento das lembranças e para o estabelecimento desse diálogo com ele. O fato histórico é a fonte das memórias, né, a narradora se recorda jovem, adulta, idosa, no final do livro ela começa a se corrigir também, pensar em algumas coisas que talvez não tenham sido dado tão certo, né. Então, há uma escolha. Nesse livro, ela revela-se ao pai o que se acha importante que ele saiba do campo, do retorno e de seu futuro, né. Há uma seleção mesmo de repertório daquilo que se pode dizer a um pai, né. Depois, no próximo livro, L'amour après, ela já vai abrir um pouco mais todas as relações que ela teve com os escritores, suas relações amorosas, suas relações sexuais, né, mas nesse livro é uma conversa, é um diálogo com esse pai, né, que não voltou. Então, só para mostrar um pouquinho, falar brevemente, rapidamente, sobre essa questão de alguns pontos aqui, né, que passam pelas memórias. Então, compromisso com a verdade, né, a questão da vivência do particular para o coletivo, o trauma, né, que é específico da questão do gênero, nesse caso, também o retorno do antissemitismo, preocupação aí com o futuro, né, e também a questão da sobrevivência. O livro, como eu disse, ele não tem tradução no Brasil, né, então eu acabei fazendo uma tradução, e também coloquei esses grifos para chamar atenção para esses pontos, mas eu coloquei também o original, e eu vou ler no original, mas aí, né, aí podem acompanhar, porque a tradução é minha, tá bom? Então, sobre a questão do compromisso com a verdade, né? Então, alors je pense à toi, je revois ces mots que tu m'as fait passer là-bas, un bout de papier pas net, déchiré sur un côté plutôt rectangulaire, je vois ton écriture penchée du côté droit, et 4 ou 5 phrases que je ne me rappelle pas. Je suis sûre d'une ligne, la première, ma chère petite fille, de la dernière aussi, ta signature, Shloim. Entre les deux, je ne sais plus. Je cherche, je ne me rappelle pas. Je cherche, mais c'est comme un trou, je ne veux pas tomber. Então, sobre essa questão do compromisso com a verdade, especialmente em relação à questão da memória, né, o Lejeune vai dizer que uma prova suplementar de honestidade consiste em restringir a verdade ao possível, a verdade tal qual me parece, levando-se em conta os inevitáveis esquecimentos, erros, deformações involuntárias, que já no início, porque esse trecho do início do livro, né, ela já diz ali da questão de não se lembrar, né. Então, há uma intenção de verdade, há um compromisso com a verdade, mas vão acontecer essas falhas aí, né. E também sobre, também a mesma questão, né, o Roy Pascal vai dizer que aquilo que as autobiografias nos dizem, ainda que não seja totalmente verdade, assim, somente parte da verdade a nível factual, representa sempre a verdade profunda da personalidade, né, de quem as escreve. Então, não se pode olhar de maneira tão ingênua, colocando essa questão só do autor, né, é preciso pensar que tem um narrador ali que foi estruturado, bem elaborado, há uma recriação desse eu, né, mas no fim de tudo também a gente chega a essa personalidade, né, que foi aquela que vivenciou o fato, vivenciou a experiência, né, do momento tão cruel, né. Sobre a questão dessa vivência de dores particulares que se transformam em coletivas, né. Então, esse é o momento em que eles já tinham sido separados no campo, e em algum momento eles se cruzam na fila, né, e eles saem, escapam dessa fila e vão se encontrar. E aí ela relata dessa forma: sais-tu que ces moments n'appartiennent pas qu'à nous, qu'ils figurent dans les souvenirs et livres de ceux qui ont été les survivants, car tous les rêves de retrouvailles ont jailli dans les camps de la mort industrielle. Tous les corps des nôtres, encore debout, ont frémi lorsque nous nous sommes vus, sommes sortis de nos rangs et avons couru l'un vers l'autre.
que é um momento aí, né, de reencontros que muitos, né, quiseram ter, muitos quiseram vivenciar, né, inclusive colocaram isso nas memórias, nas lembranças dos livros, né. Então, aí a Kátia vai dizer que o eu ocultado pela voz plural da pessoa gramatical nós denuncia, desabafa e reparte com outra dor que também é plural, né, que não pode ficar represada no indivíduo. Aí sobre a questão do corpo feminino, né, os traumas, né, que aparecem muito nas obras também aí das escritas de autoria feminina, né, especialmente com relação à questão própria do gênero, né, a questão da maternidade, das mulheres grávidas, a questão da separação dos filhos, e o que isso gerou nas mulheres, também no retorno, né, porque também as mulheres não sofreram no pós, né, elas não foram esperadas, a Marceline, por exemplo, não teve ninguém que foi recebê-la, né, na estação, e não foi compreendido esse momento, né, então depois tinha que já casar e retomar a vida de uma maneira muito rápida, né, então ela vai falar sobre esse ponto aqui. Je n'ai jamais eu d'enfant, je n'ai jamais voulu, tu me l'aurais sans doute reproché. Les corps des femmes, le mien, celui de ma mère, celui de toutes les autres dont le ventre gonfle puis c'est vide, a été pour moi définitivement défiguré par les camps. J'en ai horreur de la chair et son élasticité. J'ai vu là-bas s'affaisser les peaux, les seins, les ventres, j'y ai vu se plier, se friper les femmes, les délabrements des corps en accéléré, jusqu'au décharnement, au début, e jusqu'au crematoire. Quando nós pensamos, por exemplo, em situações que acontecem, estão acontecendo muito aqui no Brasil, né, de violência contra a mulher, e todos os traumas que geram isso, né, agora nós vimos a situação aí de um médico que estuprou uma mulher no momento do parto, a gente se sente muito violentado em relação a isso, né. Então eu fiquei imaginando, né, o quanto isso não violentou todas essas mulheres que viam isso no dia a dia, né, dentro desses campos, porque muitos já tinham seus filhos separados, as crianças já iam para as câmaras de gás, as mulheres já iam para câmaras de gás, mulheres grávidas que depois conseguiam levar a gravidez até o final, mas quando eram descobertas, e depois, quando o filho nascia, já eram mortos também. Então, quantas violências, e aí, como essas mulheres vivenciaram isso, né, é muito complexo de pensar, mesmo depois, né, como sobreviventes. Então, de acordo com a Mina Goldenberg, né, durante o Holocausto, houve uma tentativa de eliminação do homem, e também da ideia do homem, né, caracterizando aquele momento como uma dupla morte. Para as mulheres, então, esse momento foi como se tivesse sofrido uma tripla morte, né, já que experimentaram, além de todas as dores aí, né, por conta do gênero, também violências distintas daquelas sofridas pelos homens, e aí não é uma questão de sofreu mais ou sofreu menos, né, mas é uma identificação de características próprias daquilo que também que é próprio da mulher, né, como a maternidade, por exemplo, né, que é tão violento, a gente também se choca muito com isso, né, como aconteceu agora. Sobre a questão do retorno do antissemitismo, né, então ela vai também levar essa preocupação para a questão do futuro. Quando ela escreve esse livro, ela já é idosa, né, então há uma preocupação também, né, com esse olhar para o futuro, né, então aqui ela vai relatar para esse pai que ela já ouvia novamente, né, ameaças nas ruas de Paris, e então essa era uma preocupação, né, para que isso não se repita, precisa testemunhar para que isso não se repita. J'ai entendu des menaces comme des échos lointains, j'ai entendu qu'on criait mort aux juifs, et aussi juifs, il faut les camps, la France n'est pas à toi, et j'ai envie de me jeter par la fenêtre. Jour après jour, je perds mes convictions, mes nuances, une part de mes souvenirs, je finis par douter de mes engagements passés. Então, sobre isso, o Bayer vai dizer que as representações do Holocausto estão indo além do pós-memória, né, de uma maneira dupla. Em primeiro lugar, há uma diminuição perceptível na urgência de manter detalhes particulares da memória perpétua, e em segundo lugar, e em parte decorrente dessa mudança, há um afastamento do foco histórico do passado em direção a preocupações éticas voltadas para gerações futuras, né. E aí, por fim, para já ir terminando, né, sobre a questão do valeu a pena sobreviver, a gente sabe que há uma necessidade de testemunhar por uma questão de sobrevivência, e aí, então, no final, essa é a última página do livro, há uma reflexão aí sobre se realmente valeu a pena tudo que aconteceu, tudo ter voltado de lá, desse lugar e ter feito tudo o que fez na sequência, né, então,
ela vai ter uma conversa com a Marie, que é a mulher do seu irmão, né? E vai dizer assim: Il y a 2 ans, j'ai demandé à Marie, la femme d'Henri, maintenant que la vie se termine, tu penses qu'on a bien fait de revenir des camps? Elle m'a répondu: je crois que non, on n'aurait pas dû revenir. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Je n'ai pas pu lui donner tort ou raison. J'ai juste dit: je ne suis pas loin de penser comme toi. Mais j'espère que si la question m'est posée à mon tour, juste avant que je m'en aille, je saurais dire: oui, ça valait le coup. E aí ela encerra dizendo aí que talvez, né, que ela tente conseguir aí, que ela consiga, né, dizer que sim, que valeu a pena. Então, Gurdjieff vai dizer que o homem que se narra está em busca de si próprio, através da sua própria história, né? A autobiografia dá resposta para a inquietação mais ou menos angustiada de um homem que envelhece e se pergunta se a sua vida foi vivida em vão, né, desperdiçada na casualidade das relações, e se ela não está se fechando como um fracasso, né. E, para terminar, então, termino com uma citação do Otto no Mercado: memória e exílio caminham juntos, há dezenas de conferências que pegam a dupla e acrescentam a literatura. Memória, exílio, literatura, mesmo que já não seja para restaurar o fraturado, a evocação do lugar perdido se impõe com diversos graus de complexidade, né? Desde a nostalgia pelos hábitos mais primários, deleite gozoso de sabores, cheiros, até a dor dos lutos em ausência. E a memória não se empresta, no máximo poderá ser compartilhada. O eu que busca, aquele que se aliena no eu para se buscar, esse dono da frente do verso que trama e se trama, é quem confere aparência de autenticidade e credibilidade ao narrado. Uma máscara, no fim das contas, que se legitima porque lhe é outorgado o poder de entrar e sair da subjetividade e de se apropriar sem limites do sujeito de seus atributos. Então, penso que é uma testemunha real, que vivenciou fatos reais e fatos muito cruéis, né? Mas, para acessar o imaginário das pessoas, né, usa de um discurso bem elaborado, um repertório, um estilo, uma linguagem, né, um discurso literário. Quando ela escreve em algum momento também, no texto que ela conta sobre o filme, ela vai dizer isso, que ela gostaria de cruzar os espelhos, né, de acessar o imaginário das pessoas, mesmo sabendo que é difícil explicar até aquilo que eles não conseguem explicar, né. Mas Marceline era uma mulher das artes, né, do cinema, das artes, da literatura também, né. Então, é possível acessar o imaginário, penso, né, em partes das pessoas através das obras, né, das obras. E também uma maneira de resistir. Ela aceitou realizar essa obra, né, já no final aí da sua vida, depois ela morreu aos 90 anos, então, já sabendo que seria uma forma de resistência também, né, aquilo que ela já via, coisas que já aconteciam na sociedade, se ela visse hoje, então, ela teria total certeza que seria necessário, né, para discutir sobre isso. Então, eu termino aqui, essas aqui são as referências, e essa é a Marcelina. Muito bom, Inara. Obrigado. Encerramos, então, né, as apresentações, e aí fica o espaço aberto para o debate. Fiquem à vontade para fazer comentários, né, perguntas, contribuições aí às pesquisas que foram apresentadas. Se alguém quiser fazer pergunta por escrito aqui no chat também, vou estar de olho aqui. Diga lá. Marcelo, vou fazer uns comentários assim rapidíssimos, eu tenho de me controlar. A tendência diante dos temas é abrir aqui o microfone, o falatório, isso não tem mais fim. Rapidíssimo, então, começando lá pelas comunicações da Vanusa e da Jaqueline. A Vanusa muito belamente frisou ali o seu empenho, quer como pesquisadora, quer como educadora. E aí acho que é muito importante, Jaqueline pesquisando esses assuntos, obviamente também está se ocupando disso, muito importante a gente rememorar expressamente o capítulo final de número 18 do relatório final da Comissão Nacional da Verdade, que é dado a público no ano de 2014. E está lá expresso, essa é uma das recomendações da Comissão Nacional da Verdade, que tomem-se medidas de
informação, formação que garantam, enfim, a memória e o conhecimento acerca das atrocidades do terrorismo do Estado brasileiro durante a ditadura civil-militar. Essa é uma das, entre várias, recomendações não cumpridas da Comissão Nacional da Verdade. Mas aí vejam qual é importante o trabalho que vocês estão fazendo. Vocês estão cumprindo recomendações expressas da Comissão Nacional da Verdade, que é garantir memória, a transmissão dessa memória, que é transmitir conhecimento e construir conhecimento acerca desse passado recente e, desgraçadamente, de todo aberto no nosso desgraçado país. Não me ocorre, nesse instante, palavra melhor. Então, eu aqui, de minha parte, aplaudo vocês comovidamente, saúdo o trabalho que vocês estão fazendo e desejo que ele seja tocado adiante com coragem, com valentia, com empenho, como vocês vêm fazendo até aqui. Da maior importância, enfim, desnecessário talvez até lembrar isso aqui no nosso grupo, visivelmente composto por pessoas preocupadas com esse tipo de problema. A respeito do trabalho da Inara, e também aqui me controlo violentamente para não falar demais, Inara, porque ficaria tentado também aqui a abrir o microfone e jamais fechá-lo de novo, e daqui a pouco tem o tal do café virtual. Uma coisa, e eu reparei que sintomaticamente isso figura lá, até mesmo na apresentação que você fez para a gente lá nos slides. Já te explico por que eu tenho uma curiosidade grande com relação a isso. Eu li com muita atenção, anos atrás, em função da minha pesquisa, sobre questões de tradução, de testemunho, e memória cultural, e memória traumática, um livro importante de um estudioso norte-americano da memória chamado Michael Rothbard. E ele tem um capítulo longo nessa obra, em que ele faz uma análise bastante importante, bastante luminosa, do Chronique d'un été. E a discussão, o tema nesse livro do Rothbard, esse livro, na verdade, foi a obra que pôs para circular de maneira mais ampla um conceito que ele forjou, que é o conceito de memória multidirecional. E o subtítulo desse livro é justamente uma indicação ali do problema e da originalidade do enfoque do Rothbard. Ele procurou analisar a problemática da memória da Shoah no contexto do que ele chamou de época da descolonização. E o caso francês interessa a ele em particular, e em particular Chronique d'un été, por conta de aflorarem ali esses múltiplos contextos traumáticos, por um lado relacionados à Shoah, por outro a Guerra da Algéria, a luta pela independência da Algéria, as violências de Estado cometidas pela França na Algéria e assim por diante. No filme, você vai se lembrar, a gente tem cenas antológicas de encontro e conversa entre a Marceline e negros, questões essas nas quais virão à tona precisamente a memória da Shoah e a problemática do racismo, as violências cometidas por conta do racismo e assim por diante. Bom, o que é a razão aí pela qual essas questões estão vivas na minha memória, e daí precisamente nasceu o meu interesse pela Marceline. Na época em que eu estava estudando o Rothbard, eu fui atrás do livro dela, cheguei a tê-lo, inclusive, em mãos numa viagem que eu fiz para a Polônia. Burramente não comprei, bom, burramente não, precisava administrar o dinheiro, tive de comprar coisas mais urgentes, mas, enfim, eu tive o livro na mão, e aí me chamou a atenção esse negócio lá da coautoria com a Judith Perrignon, que é uma jornalista, tarará, 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 tarará. E, dando uma folhada rápida no livro, lendo um tiquinho, eu não consegui informação, nem na capa, nem em parte alguma, e nem folheando mesmo o livro, a respeito de como funcionou a história da construção desse relato. Se ele foi ditado, se ele foi produto de uma conversa, e se aí, no resultado final do texto, se apagou a presença e a voz da Judith Perrignon. E nas citações que você faz, está lá o nominho da Perrignon. Você trouxe à baila a questão da autoria feminina, que é fundamental. E tem aí essa história da coautoria nessa obra, que para mim é um negócio enigmático. Eu não consegui esclarecer isso, queria te ouvir a esse respeito. Não sei se você já teve tempo de se aprofundar nessa história. E aí, de imediato, Inara, um negócio, também não sei em que medida você está já pesquisando isso, ou planejando pesquisar isso, mas de imediato me permitiria te fazer essa sugestão de ter contato com o livro do Michael Rothbard,
Multidirection Memory, né, memória multidirecional, não está traduzido para o português, infelizmente, saiu em 2009, livrão espetacular. E também fico ali curioso para saber de vocês, se por acaso a análise do filme, propriamente falando, Chronique d'un été, né, do Rouch e do Morin, e essas questões delicadas ali de entrelaçamento da memória da Shoah e o confronto da Marceline com aqueles africanos, com aqueles negros, se de alguma maneira te interessa incluir na tua discussão essa história, fazer uma espécie de contraponto do texto dela para o filme. Ela é muito jovem ali, né? Enfim, uma garota ainda na época do Chronique d'un été, lá em 1961. Gente, cala a boca, fecha o microfone. A Kátia já está ali desesperada. Meu Deus, esse cara não vai mais calar a boca na sessão inteira. Meus amigos coordenadores, da mesma maneira, desculpa. Não, vai lá, Marcelo, a gente está tranquilo, assim, faltou uma das comunicações, assim, a gente perde uma contribuição importante, mas a gente ganha tempo para poder debater com calma, então a gente tem aí 40 minutos, tá bem, assim, não se aveste. Eu posso falar? Pode. Então, Marcelo, essa é uma questão da coautoria, né? A Kátia depois também pode falar um pouco sobre isso, porque ela tem outras mulheres sobreviventes já escreveram com autoria também, né? Assim, eu não me aprofundei ainda, né? Porque ainda estou no começo, assim, mas o que eu sei, porque assisti várias entrevistas da Marceline junto com a Judith Perrignon, né? Ouvi podcasts, e, enfim. E aí o que eu entendi, né? É que a Judith Perrignon, ela vem mesmo para dar um apoio, porque a Marceline ela é extremamente... Ela chegou a dizer que ela é agressiva na forma de se colocar por tantos traumas, tantas dificuldades, enfim, que ela vivenciou, e ela tem um certo rancor, assim, sabe, da França, né, porque o pai escolheu esse lugar de liberdade e acabou morrendo, né, ali foi deportado. Então, que montar, estruturar isso, né, de forma que não fosse tão violento, né, toda a crítica que ela fosse fazer ali, a Judith Perrignon entra para auxiliar nesse embasamento, assim, olha, talvez aí você não deveria colocar dessa forma, sabe? Então, ela foi ajudando pelo que eu entendi nessa entrevista que elas deram ali, né? No L'amour après, por exemplo, que é o outro livro, a Judith Perrignon também é coautora, né? E ali é parte de uma ideia da Judith Perrignon, né? Que é retirar lá os inúmeros correspondências, cartas que ela recebeu de escritores famosos com quem ela teve relação, né? Mesmo assim, amorosa. E a partir daí ela desencadeia também toda a organização da narrativa, né? Assim, de como estabelecer, como estruturar isso. Então, até hoje, assim, o que eu sei sobre a questão da Judith Perrignon seria mais ou menos nesse sentido, né? Mas aí a Kátia também pode dizer, porque outros sobreviventes também, eu sei, ela já me disse sobre isso, né? Também escreveram, assim, juntos, né? Não sei se você quer falar, Kátia. Eu acho que no caso da Marceline, fica muito claro, né, como a Inara falou, essa presença da Marceline, que a coautoria, ela vem numa espécie de contribuição mesmo até para, né, como a Inara falou, amenizar um pouco. Eu trabalho com outras autoras, todas eu sou da literatura italiana, então a maior parte delas justamente da literatura italiana, que também fizeram a opção de escolher alguém, ou jornalistas, ou estudiosas da literatura do Shoah, ou da escrita feminina, como parceiras, já num outro ponto de vista, né? Por exemplo, a Liliana Segre, que inclusive é senadora vitalícia pela República Italiana, né? E hoje vive no seu apartamento com guardas, né? Com pessoas armadas, que ela recebe mais de 1.000 ameaças por dia, né? Antissemitas, enfim, e a Liliana faz a escolha, segundo o que ela coloca em algumas entrevistas, porque ela dizia que aquela ideia de escrever o indizível, né, aquela ideia, né, que uma das meninas falou de narrar o que é
inarrável, o que é inapreensível. Então, é como se fosse uma espécie, né, no caso da Liliana, de afastamento, né, e aí essa pessoa, ela fala para essa pessoa e essa pessoa vai elaborar essa escrita. Então, é a memória dela, é o sentimento dela, mas é algo que ela não consegue escrever, né? Da mesma maneira como outras húngaras, né, por exemplo, a Edith Bruck, a Elise Sprenger, elas se mudam para a Itália, não tem a questão da coautoria, mas tem a questão de negar a língua materna para escrever em italiano no mesmo sentido dessa ideia de não conseguir se expressar, não é? Dessa coisa que é inapreensível, que não é possível narrar, então passa-se a palavra para o outro, né? Então isso é bastante comum, né? A gente sabe disso, né? Muito comum, essa ideia da coautoria. O próprio Lejeune vai abordar também essa questão, não é? Obrigada. É interessante, gente, só para acrescentar, então, mais uma coisinha, né, que me ocorre, Nara. Você vê, dada essa, digamos assim, invisibilização da Perignon no texto propriamente dito, fico de imediato aqui com a impressão de que essa passa a ser uma questão ali delicada e importante, que merece discussão e análise no teu trabalho, e fico me perguntando, inclusive, se não haveria de ser uma manobra interessante você incluir na tese, incluir na análise, esse material epitextual, né, essas entrevistas a que você já teve acesso, porque tenho a impressão, então, de que essas vão ser, propriamente falando, as únicas pistas que você vai ter a respeito do modo como efetivamente esse texto foi construído, né? É uma daquelas instâncias em que a gente fica até tentado a fazer um pouquinho ali de trabalho de crítica genética, né? Tentar acompanhar o processo. A gente está aí acostumado com essa figura do testemunho latino-americano, né? Com a mediação da voz da vítima ou do subalterno, a gente sabe o quanto esse processo é delicado, é problemático, né? Então é importante a Bessa, me parece, incluir essa questão ali na linha de frente da tua investigação, né? Um desses casos portanto, de autoria complexa, autoria labiríntica, né? Espinhosa, e esse passo assim me parece um problema bem interessante, né? Fascinante, na verdade, no caso, mas enfim. Eu disse que já tinha fechado meu microfone. E sobre a questão do filme, enfim, a Marcelina, a Kátia sabe, né? Eu sou, assim, desde que eu conheci a Marcelina e a obra, e assim, assisti muitas entrevistas da Marcelina enquanto ela ainda estava viva ali. Ela é uma pessoa muito apaixonante, assim, né? Ela é uma mulher muito forte, assim, né? Então, tudo que ela fala, né? Essa coisa muito libertária, e fala sem papas na língua, e responde tudo e qualquer coisa, né? Então, ela tem, né? Especialmente na parte do cinema, é muito amplo, assim, porque ela foi perseguida, inclusive, na França, né? Por conta dessa coisa da Guerra da Argélia aí, então, claro, tudo. A gente sempre vai ter que fazer um recorte, né? Mas tem bastante coisa. Tem um outro, L'amour après, também, que é um livro super interessante também, já é diferente, né? O estilo muda, totalmente, né? Aqui ela fala para o pai, tem um apelo mesmo ali, né? Daquilo que se fala com o pai, depois no outro já é ela falando ali dos relacionamentos, né? Então, assim, ela é grande, né? A Marcelina é grande, a Kátia sempre fala, mas a gente vai ter que fazer um recorte. Então, a gente vai ter que ir, ao longo desse caminho, identificando, né, o que vai ser possível, né, para esse momento da tese aí, não, né? E, já está a caminho a tradução, vamos botar isso aí na praça, hein? Editora da Unesp, editora da Unicamp. Eu já falei. Falei, pode se preparar, porque você vai escrever e vai traduzir para escrita, para pesquisa, já se prepara, porque não pode perder uma oportunidade dessa. Maravilha. Já fico ali fazendo coro com a Kátia para você botar esse projeto editorial ali em andamento junto com a tese.
Eu fico feliz, obrigada. Fico feliz. E eu fico feliz da Marcelina já ser conhecida, né? Como não? Aí, né? Já ser conhecida aqui. Não, mas o Marcelo não é parâmetro, não. O Marcelo conhece tudo. Não, não. Eu não conhecia, comecei a conhecer agora aí com a conversa de Eu vocês, também não. pelo resumo, né? Já me interessei. Esse é um dos privilégios que a gente tem aqui, né? Eu e os colegas Marcelos aí, a cada edição do simpósio, né, tem algumas figuras, né, que retornam, né, que são mais, a gente chama de cânone do testemunho, né, mas a cada edição aparecem figuras, enfim, por mais que a gente acompanhe já há 10 anos, né, que estamos aqui nesse simpósio, sempre aparece alguém que a gente, assim, algum relato, enfim, algum registro, né, que a gente não conhece. No caso da Marcelina, não conhecia, aprendi agora, e como a gente sempre fala brincando mais sério, vai para a nossa listinha, né? A gente sai do simpósio com uma lista grande de coisas para ler, para comprar, etc. Né? E torcendo que venha aí a tradução, né? Embora for bilíngue, melhor ainda, né? Fiz esse comentário aí para, assim, enfim, lamentar, né? Claro que eu não sei o que aconteceu com a colega Liana, né? Falei que eu fiz parte recentemente, 15 dias, um mês, né? Da banca de qualificação dela, e ela faria um bom diálogo aí com o trabalho da Inara, né? Porque a gente teve 3 trabalhos com romancistas brasileiros, né? Antônio Torres, o Kucinski e Adriano Lisboa, né? E aí ficou, entre aspas, sozinha aí, o relato testemunhal da Marcelina com a Inara, e a Liana falaria de 4 relatos, né? De 4 testemunhos de escritoras, de mulheres argentinas, né? Então, embora sejam contextos diferentes, né? Essas memórias das escolas argentinas se referem à ditadura argentina e tal, né, mas são todas autoras mulheres, né, então acho que faria um diálogo legal com o seu trabalho, né, porque, claro, embora todos se dialoguem entre si, mas ficou essa ausência, enfim, casual, né, contingencial, né. Então, assim, vou falar alguma coisa aqui para Vanúzia, né, é mais uma observação lateral, assim, até quase... Enfim, não é que seja irrelevante, mas é uma questão muito minha, digamos assim, e está no título do trabalho da Vanúzia, ela mesma não explorou isso, né, mas, enfim, só para registrar, né, enfim, né, não existe certo ou errado, né, assim, porque a Vanúzia coloca o seu título, né, a questão da ditadura civil-militar, né, agora está virando quase não um consenso, mas um padrão, né, de chamar a nossa ditadura civil-militar. A minha, que cresci ouvindo só a ditadura militar, né, quando passou a ver essa expressão, né, essa palavra, esse sintagma civil-militar, né, com essa justificativa que, claro, né, os civis também apoiaram a ditadura militar, né, então acho que a maioria das pessoas hoje em dia está usando civil-militar e não mais militar, né, alguns usam ditadura empresarial militar, né, que tem algumas variações em torno disso. Eu, particularmente, ainda nos meus textos, quando eu falo de ditadura, eu falo só ditadura, eu falo de ditadura militar, né, porque não, evidentemente, que eu não reconheça que houve apoio de civis, é óbvio que houve, né, mas a mim parece que essa expressão civil-militar esvazia um pouco o militar, né, que foram, né, os artífices do golpe que mantiveram o golpe. Então, mesmo com apoio de empresários, de civis, etc., né, eu ainda prefiro a expressão ditadura militar, tá, que para mim vai direto ao ponto, tá, e não esvazia, né, a hegemonia, né, dos militares no processo do golpe. Tá? Então, por mais apoio que tenha tido dos civis, né? Então, mais uma observação. Um termo, né, que acho que passou em todos os trabalhos, né, assim, é muito comum, claro, aqui nos nossos trabalhos de testemunho, que é o termo resistência, né, enfim, sendo muito usado, tal, também já, aqui a colar, alguns já tem gente que já faz crítica ao termo resistência, porque, de certo modo, está desgastado, etc, tal, eu não vejo nenhum problema no termo em si, evidentemente, não tem nada de errado nele, a não ser quando, acho que nenhum de vocês usou nesse sentido, né, mas a não ser quando alguns alunos ou alguns jovens que começam a estudar a questão do testemunho se habituam, digamos assim, ou usam o termo resistência muito próximo de resiliência, no sentido de conformação, né, aquele que resistisse só de apanhar, né, assim, né, ser muito resistente, apanha, e você resiste, volta para a rua e apanha. Não, eu acho que a questão da resistência, ela também tem, no seu próprio conceito, nas suas várias acepções possíveis, né, tem também um princípio ativo, que é de partir para cima, tá? Não é só de resistir. Resistir também é reagir, né, e ir contra aquilo que te oprime, né? Então, lembrar, né, essa diferença praticamente sutil, mas muitas vezes naturalizado, como resistir, né, uma espécie de um saco de pancada que resiste. Não, o saco de pancada tem que sair também, né, e devolver, né, a bufetada, não é só receber a bufetada, né.
outro aspecto que está presente, de certo modo, em todos os trabalhos, embora também não tenha sido, digamos, o objeto de aprofundamento, digamos, das reflexões, porque aqui tudo é muito limitado no nosso tempo, né? Mas, por óbvio que seja, né? Mas todos os trabalhos, tanto os romances da Adriana, né? Os do Antônio Torres, o do Kucinski, também as memórias os relatos, né? O relato da Marceline, né? Claro, todos eles em contextos diferentes, mas tem aí um inimigo, chama assim, né? Um causador, né? É muito comum a todos, que é o Estado, né? Esse Estado com E maiúsculo, né? Então, nós já conversamos disso aqui em outras edições do simpósio, quer dizer, teoricamente, né, o Estado deveria ser aquela instância que deveria nos proteger da violência, né? Mas é a instância que mais provoca a violência. Né? Então, há múltiplas formas de violência, múltiplos modos de manifestação, múltiplos agentes da violência, né? E esse agente máximo tem recursos, né, para nos proteger da violência, estatisticamente, inclusive, com a força que tem, né, com a força bélica que tem, né, é o agente que mais produz violência. Então, esses fardados, né, ao qual o Antônio Torres se refere, enfim, e a Vila do Araguaia, né, enfim, que o Estado foi lá e dizimou, né, enfim, no romance do Kucinski o tempo todo, né, seu Estado, enfim, está lá presente. Então, é só, por mais óbvio que seja, mas ter essa clareza, né, desse agente que nos fere, né, e atormenta o tempo todo, né, com muita frequência. Especificamente em relação ao trabalho da Jaqueline, do Kucinski, que o Kucinski enfim, tem sido um dos campeões aqui no nosso simpósio, com a sua obra com muita presença, né, porque, enfim, toda a obra do Kucinski agora, enfim, os romances, os contos, né, com as variações ficcionais que ele vai colocando nos seus textos, mas tem uma ambiência comum, que é a da ditadura. Então, e agora, assim, teve um colega que teve aqui no simpósio passado, muito amigo aqui do Espírito Santo, que é o Everson, né, que está estudando Kucinski, e agora lendo a tese de doutorado, que seria um conselho que eu daria para a Jaqueline, né, fazer esse percurso que ela já não fez, né, que é fazer isso que o Everson está fazendo, cada um faz a seu modo, mas que é ler, né, a parte ensaística do Kucinski. Né. Eu não tinha só um pouco de acesso a isso, mas essa tese do Everson, esse colega nosso aqui, está com uma tese de doutorado bastante avançada já sobre a obra total do Kucinski, incluindo a ficção e os ensaios dele, como fazem um corpo muito coerente, né, de preocupações, né, do Kucinski, né, que tem uma trajetória, enfim, de cidadão, ligado ao PT, etc. Muito coerente. Então, a sua produção ficcional está muito ligada à produção ensaística, e boa parte dos estudos sobre Kucinski ignoram essa parte da ensaística. Só ficam lá nos romances e nos contos. Então, uma sugestão, né, para Jaqueline, acho que até para dar um amparo, né, inclusive, assim, enfim, sobre mil aspectos, mas inclusive mesmo crítico teórico, né, esse mal do Alzheimer, né, que ele fala, esse esquecimento, né, que já enfim, a etimologia da própria plavanistia, aquele acordão que foi feito lá. É interessante, nesse sentido, lançar mão do próprio Kucinski, você não esqueceu o próprio Kucinski, historiador, né, da literatura, para dialogar com o Kucinski, ficcionista, né, da ditadura. Acho que é uma coisa bem interessante. Né? Enfim, sobre a Marcelo, o que eu ia perguntar, o comentário, na verdade, a Inara e o Marcelo Paiva e a Kátia já conversaram. Né? Eu só, assim, para mim me bateu, assim, eu trabalho com poesia o tempo todo, assim, na minha pesquisa especificamente, claro, mas quando os trechos que você leu aqui em francês, eu ouvindo, daí também lendo em português, né, e acho que foi o último trecho, se não me engano, o último, penúltimo, né, quando ela fala se valeu ou não valeu a pena, né? Nossa, mas me veio na hora, depois você conhece, mas depois eu até salvei, até abri aqui, mas não vou estampar, mas depois você vê, e na caso você já não conheça, né, uma letra que é a música belíssima do Leminski com Itamar Assunção, cujo título é Valeu mesmo, valeu a pena, né? É muito bacana e, enfim, uma lembrança poética que me veio em diálogo com a dúvida, né, da Marcine, se valeu ou não, né? Aí é uma canção do Leminski com Itamar Assunção que ele fala, valeu, né? Valeu a pena sim, né? Valeu a pena ter vivido, música muito bonita, né? Enfim, lembrando dos dois, né? Essa dupla maravilhosa, Leminski e Itamar Assunção, é sempre bacana. Né? Então, enfim, por fim, destacar também aí no trabalho da Sheila, né, que falou, né, foi que essa questão quanto ao livro maravilhoso da Adriana Lisboa, né, o Azul Corvo, achei até que se fosse falar, né, avançar nisso, começou falando da questão desses livros, desses textos, testemunho, então essa memória que não chega muito à educação básica, né, então tem um filho pequenininho, tem um filho adolescente, e acompanha os estudos dele, de fato, né,
nos cursos que dou aqui, na UFES, né, sobre testemunho, enfim, ou poesia, ditadura, algo assim, eu uso sempre uma imagem muito já desgastada para mim, mas que é eficiente, que assim, porque às vezes, aqui no nosso simpósio aqui de testemunho, às vezes dá uma sensação de redoma, né? Assim, a gente fala tanto de testemunho, memória, resistência e tal, que parece que todo mundo sabe disso aí, mas não sabe de fato. Né? Assim, saiu daqui do simpósio, saiu da nossa sala de aula, saiu dos nossos cursos, saiu dos nossos livros, né? A galera aí fora, os jovens, tal, cada vez mais sabem menos, né, do que é ditadura, do que é Shoah, do que é Holocausto, do que é guerra e tal. Então, essa falsa impressão que a gente tem aqui de que o que nós estamos conversando é sabido por todos é uma mera ilusão, né? Porque a molecada aí, né, os jovens, alunos de graduação de letras, já com 18, 20 anos, chegam lá, né, o mesmo no mestrado, sabe nada assim. Então, o que para nós pode parecer bastante já déjà vu, muito conhecido, tá? Não é necessário, de fato, repetir isso, né? Lá no jargão, lá no imperativo categórico, a Adorno lá, enfim, estabeleceu, né? Preciso repetir para que Auschwitz não se repita exatamente. Então, fazer esse dever de memória, né, que é um pouco a nossa função aqui no simpósio, né, embora nós, pesquisadores, estejamos envolvidos no assunto, mas aí fora não estão. Né? Então, levar isso para adiante. Né? Então, são enfim, comentários gerais, não sei se querem comentar alguma coisa a partir do que eu falei, mas enfim, foi o que me chamou a atenção. Aí. E parabéns, ótimos trabalhos, maravilhosos. Eu só acrescento, gente, prometo que é a ultimíssima vez que eu abro o microfone, porque eu esqueci na pressa de falar a respeito do trabalho da Sheila. E é muito interessante essa história esse testemunho mediado pela Evangelina, né? Sim, sim. Evangelina, né? Esse nome, Bito, certamente já deu lá uma analisada onomástica, né? Como a figura que leva a nova adiante, a nova é a nova do testemunho, e nessa medida ela é um espelho, né? Ela de algum modo figura o próprio leitor, né? Muito interessante isso, tá bacana o teu trabalho, Sheila, enfim, na hora eu acabei esquecendo de dizer. Eu tinha digitado isso aqui, eu também já tinha falado demais já, eu resolvi não avançar por aí, mas já tinha colocado aqui essa questão da Evangelina, do Evangelho, né, e o apelido Vanjo, né, então, o Fernando Ferradura, né, Chico Ferradura, tal, enfim, os nomes são muito... Imagino que a Sheila, no trabalho, deva explorar esses nomes aí também. Marcelão, você está mais quietinho hoje, hein? Não, deixa eu aproveitar, então, para perguntar também, primeiro esqueci o nome, Vanúzia, né? Vanúzia, passou o seu título rapidinho, né? O Hilbert até comentou a coisa do ditadura civil-militar. O que me chamou a atenção foi a primeira parte do título, que me corrija se eu estiver enganado, mas as gavetas nunca estiveram vazias, né? Então, já é um título assim provocativo, e é uma resposta já ao livro da Tânia Pellegrini, enfim, As Gavetas Vazias e tal. E durante a fala, até imaginei que você ia trazer esse enfrentamento assim com a obra da Tânia para a discussão, mas não apareceu, né? E aí, assim, se você puder comentar um pouquinho para a gente, assim, de onde que é essa divergência tão forte, assim, para você trazer isso para o norte da sua reflexão, assim, eu gostaria de entender bem essa resposta, né, à obra da Tânia. Bem, quando eu comecei a analisar o período dos anos 70, a produção, o primeiro livro que eu li foi o da professora Tânia, e eu gostei do título, As Gavetas, né, Vazias. E aí eu comecei a achar que as gavetas não estavam assim, tão vazias. E a professora, inclusive, ela pede que a gente tenha, lá no livro, que a gente tenha cuidado quando for analisar essa produção, não é? Então, eu resolvi dialogar, porque eu achei o título do livro dela bonito, e, assim, além da beleza, o significado, e eu fui avançando na pesquisa e discordando de quem dizia que as gavetas estavam vazias, que era uma produção fraca, né? Na tese tem um capítulo que eu dedico para fazer esse panorama da literatura nos anos 70, para situar o Torres,
E aí eu falo do título, e por quê, e dialogo com as ideias da professora Tânia e de outros que disseram que estavam vazias, que não estavam vazias. E aí eu vou construindo também a minha ideia, né? Porque é tanta coisa para a gente falar em 15 minutos, não é? E não dá, mas assim, eu tenho, lá na tese, eu abordo essa questão, né? De tal, não tá vazia, e tinha mesmo livro que tiveram autores, é claro, que foram por outro caminho, não quiseram se expor. É também compreensível, né? Mediante a violência. Alguns tiveram. Perguntei ao Torres se ele não tinha medo de estrear, e porque no livro tem cenas assim, a gente analisando, a gente olhando, a gente que faz essa leitura do literário, a gente percebe. Mas eu perguntei a ele, né? Fiz algumas entrevistas com ele e perguntei se ele... Você não tinha medo? Você não achava que ia ser censurado? E ele diz, eu morria de medo, mas tinha 30 anos, eu queria fazer alguma coisa, como... eu não queria... Porque eu disse, você poderia ter estreado outro momento, guardado isso. Eu ficava provocando ele assim, e ele fala porque também ele tinha passado, um pouco antes de escrever, ele tinha passado uns anos em Portugal, que também estava lá, com aquele problema também da ditadura, e assim, não tinha como fugir, né? Ele disse para mim, eu não tinha como escrever sobre outra coisa, porque era sobre o que eu queria escrever, e procurei fazê-lo da melhor forma que pôde naquele momento, com a pouca experiência que ele tinha para trabalhar o literário, né? Então, assim, eu explico um pouco essa questão do título, eu gosto do título, e falo sobre ele e dialogo com a professora Tânia e com outros analistas que falavam sobre, os críticos literários que falavam sobre essa produção dos anos 70, né? Tinha muita coisa nos anos 70, e quando tem muita coisa, tem coisa boa e tem coisa não tão boa, né? Eu acho que a do Torres era boa. Esse título da Tânia também nos refere a um diálogo, um contraponto com lá o famoso vazio cultural do José Ventura, né? Que já foi tão defenestrado, na verdade, porque de vazio cultural nunca houve nada, né? Isso. Você pega hoje, assim, quem conhece os trabalhos, você mesmo cita no seu resumo, né? Os trabalhos da Regina Dal Castanho, né? Ela, de vez em quando, publica generosamente no Facebook, ela vai atualizando as listas que ela tem só de narrativa, eu trabalho com poesia. Já tem mais de 300 romances, né, publicados em épocas diversas, desde os anos 60, 70, que tematizam isso, né? Então, de vazio não tem nada vazio, né? Isso eu dialogo também com a professora Regina, né? Ela tem uma produção, ela tem um carinho, né, um olhar para essa literatura dos anos 70, ela tem essa lista, né, famosa. Então, não tinha vazio, não. Tinha contexto, um contexto, né? Tinha um contexto de produção. Vanusa, você falou agora, eu tinha ficado curioso já durante a apresentação, você falou agora desses encontros, essas conversas com o Torres, você tinha mencionado também que teve contato com o Loyola, com a Nélida Pinhon. Você chegou a fazer transcrição, entrevista mesmo assim por escrito? Isso vai figurar lá como anexo da tese? Sim, com o Torres. Com o Torres eu tenho 2 entrevistas e vários outros contatos, aí vai uma parte, está toda lá na tese. Com o Loyola, não registrei, porque eu encontrava muito com ele assim, nos eventos literários, aí quando ele sabia que eu estava trabalhando o Torres, aí ele conversava, então a gente ficou conversando e-mail, ou eu como plateia, né, aplaudindo e tal. E porque eles faziam parte de um grupo com o Torres, eles iam para espaços falar sobre o que estava acontecendo no Brasil, não é? Então, assim, eu peguei a conversar com eles, essas conversas com eles, porque, por exemplo, o Loyola foi censurado, o Torres não, mas o Loyola já escrevia, né? Já era mais
na literatura, porque o Torres vem da publicidade. E eles se conheciam ali, das redações, não é, dos jornais e tal, tal. Tinha aquela patotinha que tinham ideias em comuns e se opunham àquele contexto, e eles viajaram o país inteiro em grupos, falando principalmente nas universidades sobre o que estava acontecendo no Brasil. Então, eu quis conversar com eles, com Nélida, ela inclusive foi quem recebeu o Torres na academia, fez o discurso de posse, e por conta do que ela falou no discurso de posse sobre ele, então aí eu dialoguei um pouco com ela, e com o Loyola, porque ele foi censurado. Aí eu queria compreender essa coisa da censura, para entender por que o Torres não foi, né? Foi mais ou menos assim. Aí, o que eu vou pôr lá na tese é mais Torres, os contatos que eu tive assim com ele. Aí registrei, transformei em entrevistas assim mesmo, aí tem lá, vai para a tese. Por exemplo, eu pergunto para ele como foi que ele produzia os livros, qual era o contexto dele. Quando você escreveu aquela cena de tortura, como é que foi isso para você escrever isso? Para eu entender, né? Você conversava com alguém para saber como era, porque quando eu pego a cena de tortura, que eu vou para a Comissão da Verdade, está muito lá, sabe? Está muito lá. Expressões e tal, tal. Só que ele transformou no literário, e ele escreveu, tem muita produção depois, né? E ele escreveu os livros, uma coisa também que me chamou muita atenção, No Olho do Furacão. Ele escreveu lá, naquele momento. Então, é assim. Vanusa, assim, sobre ditadura civil-militar, não está fechado isso, viu, gente? Porque tem gente que fala assim, Vanusa, ditadura militar. Aí vem outro e fala, Vanusa, civil-militar. Aí não está fechado, eu estou pensando. Hoje já coloquei aqui, já está aqui na cadernetinha, né? Mas agradeço muito as falas. Marcelo vai falar? Não, assim, retomar a questão lá da Tânia, né? Tem um ensaio dela que eu gosto muito, talvez possa te ajudar, que se chama Ficção Brasileira Contemporânea, Ainda Censura, que ela volta nessas questões. É um ensaio que eu gosto muito, ajuda a captar um pouquinho, porque eu acho que a tese dela, obviamente, não para ali, né, no vazio cultural. Eu acho que ela não coincide com essa tese antipática do vazio cultural, né? O que ela traz uma expectativa de que, com o fim da ditadura, muitas obras-primas, críticas, né, estariam ali guardadas nas gavetas, esperando as condições propícias para serem publicadas. Então, a ideia de que a ditadura não deixava publicar, a censura sufocava, e que essas obras iriam aparecer com a redemocratização, e isso não aconteceu na medida em que a gente esperava, né? Não é que não existiram obras sobre ditadura, mas elas não estiveram, né, assim, e isso é um tema que, inclusive, a gente está discutindo aqui hoje, né? A gente discute pouco, menos material do que a gente precisa, mas a gente precisa de mais obras, mais discussão, mais circulação, mais interesse editorial, midiático sobre esses assuntos. Então, passa muito por aí, como a ditadura acaba a censura oficial, mas esses temas continuam abafados no debate público, né? Não era só a censura que impedia a crítica à ditadura, há um mecanismo que a redemocratização não vai conseguir eliminar por inteiro. Então, seja pela via econômica, mercadológica, cultural, seja por essa tendência à amnésia aí que é tão forte na nossa cultura, ainda há, mesmo com a redemocratização, um número insuficiente, enfim, inclusive comparativamente com outros países, Cone Sul e tal, pequeno, né? Então, assim, só para situar assim, a perspectiva dela, que talvez fique bem clara nesse ensaio. Acho que ele pode te ajudar. Não para você deixar de discordar dela, né? Mas para situar essa crítica assim, no rumo, né? No rumo. Anotado aqui. Obrigada. Mas também, acho como curiosidade também, para a Sheila,
se fez, ou se pensa em fazer, né, um contato com a Adriana, que é, enfim, uma pessoa bastante acessível, né? O Kucinski, quer dizer, não só, a Jaqueline já falou que é o TCC delas, né, mas, de todo modo, o Kucinski, não que, enfim, o Torres, né, o Kucinski e a Adriana estão vivos aí, né, enfim, estão acessíveis, né, digamos assim. Só que o Kucinski tem dezenas já de entrevistas, então, assim, por mais que um novo contato possa trazer novas informações, mas já um material, não excessivo, material suficiente já de muita entrevista. O Torres também, já de longa data, já tem bastante coisa e tal, mas a Adriana Lisboa também já está na praça há muito tempo, mas não tem ainda um conjunto de paratextos, né, de entrevista, etc., dela mesma, né, que pode ser produzido. Então, eu, quando oriento aqui alunos, né, não como norma, mas se estão pesquisando obras de autores vivos, eu sempre estimulo sempre tentar fazer um contato, né, porque o autor qual a fonte de arquivo melhor que o autor, né? Não que ele seja dono da verdade, evidentemente, mas ele vai produzir material novo, inclusive inédito para vocês, né? Então, é sempre uma fonte muito, muito boa, muito interessante para aproveitar, né? Você está pensando nisso em relação à Adriana? E aí, só para completar, Sheila, e essas questões que você aponta no Azul Corvo, elas reverberam na obra da Adriana, né? Assim, Sinfonia em Branco também é um romance fundamental. Sim. Ali já. E outros romances, embora não tenha ali a ditadura no centro, mas abordam muito, assim, formas de violência, de exclusão social. Para a obra dela, esse debate é caro, né? Na verdade, porque esse trabalho é organizado, né, por mim e por Thaisa, acredito que ela vai querer falar um pouco agora, mas a gente não tinha pensado, né, nessa questão, né, Thaisa? A gente não tinha pensado em conversar com a autora. Inclusive, agradecer por esse, né, flash, assim, para a gente. Thaisa, você quer falar? Boa tarde, gente. Vou deixar minha câmera desativada, porque minha internet está bem ruim, né? Aí, quando eu ativo, todas as vezes que eu ativo, ela paralisa. Mas, só complementando mesmo a fala de Sheila, foi importante saber aqui que ela é uma pessoa bem acessível, eu não sabia, né? Geralmente, a gente pensa assim, que os autores são sempre inacessíveis, a gente, né, coloca lá naquele altar e tudo mais, mas eu vou tentar, confesso, eu vou tentar fazer um contato com a Adriana, porque, assim, foi uma obra que nos cativou bastante. A gente teve contato com essa obra, assim como as obras de Kucinski também, a partir da nossa disciplina, né? Foi uma disciplina muito rica e foi uma disciplina muito importante, assim, porque nós somos professoras, né, do ensino básico, e o nosso programa de pós-graduação, ele é voltado também, tem uma parte que é voltada para o ensino. Então, assim, foi muito importante ter digamos assim, essa iluminação de que é importante levar esse tipo de literatura para a sala de aula, né? Esse tipo de literatura que traz à tona mesmo que a história oficial, infelizmente, ainda tenta esconder, né, esses escombros, que é uma realidade, inclusive, que a gente está vivenciando agora, com uma força tremenda, né, e os alunos, eles não têm essa consciência. Talvez esse seja um dos motivos que explique a realidade, né, a dura realidade atual, né, essa falta de conhecimento. E aí foi muito importante essa fala de Marcelo, quando ele fez essa alusão, né, da sala de aula. A disciplina foi importante e nos abriu esse caminho, principalmente pelo contato que nós tivemos com tantos textos importantes, né, romances, contos. E aí a de Adriana Lisboa, eu percebo bastante a questão do Vanja como narradora, né, e que se coloca como um ouvinte mesmo, ela quer ouvir o testemunho, isso é muito importante, a gente pode fazer até um link com a realidade, quantos não se colocam nesse lugar de testemunho, né? Quantos acabam ali reforçando esse apagamento da memória. E aí eu
Percebo também a questão do narrador sucateiro, que Walter Benjamin fala muito. Aquele narrador que vai catando ali sobre os destroços aquilo que a história oficial tenta nos esconder, né? Aquilo que os algozes tentam esconder. Então, Vanja é essa narradora sucateira também. Ela vai tentando pegar esses pedacinhos da história a partir do contato e a partir do passado traumático de Fernando. Né? Então, é uma obra assim que me deixou uma marca muito importante, me fez acordar, né? A gente tem consciência do período, do que foi o período, mas às vezes a gente não para refletir, né? E refletir, sobretudo, sobre a importância de levar adiante o testemunho. Né? Então, eu li a obra e eu quero agora ser uma portadora também desse testemunho, principalmente para os meus alunos. Né? Então, obrigada pelas contribuições, foi uma tarde bastante proveitosa. Vou contar duas coisas rapidamente, assim, caso vocês queiram contato com ela, eu tenho contato mais ou menos frequente, ela é conhecida de longa data, e posso passar para vocês o e-mail, aí vocês podem falar em meu nome, que acho que eu estou com crédito lá. Eu fiz uma orelha no livro dela de poesia, que ela também faz poemas, né, e ela me convidou. E adiantando uma coisa que o Marcelo Paiva falou agora há pouco, assim, acho que uma coisa sedutora do Azul Corvo, assim, a escrita da Adriana, enfim, falaria horas também sobre isso aqui, que é diferente, digamos, de uma escrita feminina atual, a escrita feminina hoje, que identifica mais com uma escrita ou experimental, né, ou feminista, né, ou radical. A Adriana meio que recupera uma dicção clássica, assim, né, nobre, né, assim, sem uma coisa, enfim, uma dicção mais antiga, digamos assim, mas com uma narratividade muito sedutora. Né? Então, nesse sentido, embora evidentemente consciente, preocupado com as questões, né, múltiplas questões ligadas à mulher, ao corpo, etc., mas a linguagem dela difere da sua geração, em geral. Né? Então, claro que você tem que ser visto caso a caso, mas tem essa questão que é importante. No caso da Vanja, especificamente, né, acho que também nos seduz, porque ela vai descobrindo, né, aos poucos, né, o passado. Né, assim, mais ou menos o nosso próprio processo, né, de cidadão, né, que vamos nos tornando conscientes, né, de um passado que a gente não sabia que existiu, né, é o que vai acontecendo com ela. Então, acho que isso a gente se identifica com esse tipo de coisa. Eu também não sabia, eu era também alienadão, né, não sabia disso, não sabia que era meu pai, não sabia não sei o quê, não sabia o que é Araguaia, né. Então, Guerreiro do Araguaia não passa nas escolas, né, assim, raras são as escolas que falam de Guerreiro do Araguaia, mal fala na faculdade, né. Aqui, eu moro aqui no Espírito Santo, aqui tem Guerreiro do Caparaó, faz divisa aqui no Espírito Santo de Minas Gerais, as pessoas sabem menos ainda, né? A Guerreiro do Araguaia é pouco conhecida, e a do Caparaó quase ninguém conhece, né? Que foi aqui, minha vizinha aqui. Então, houve focos, né, fora a guerrilha urbana, né? Houve essas guerrilhas rurais, né, que foram um pouco tematizadas. No caso do testemunho, agora no simpósio, dessa vez não tem ninguém aqui trabalhando, mas, enfim, nos estudos de testemunho em geral, né, um romance que é muito estudado, que é o do Tapajós, né, em câmara lenta, né, que, embora ele não nomeie lá a Araguaia, assim, está na Amazônia, mas, assim, o ambiente, né, dessa guerrilha, porque o narrador lá em câmara lenta do Tapajós, ele está na cidade, é um narrador urbano, mas está rolando simultaneamente uma guerrilha rural, né, que é muito próximo do seu modo de isolamento, e como os guerrilheiros foram massacrados, né, com a Araguaia. Então tem uma similaridade muito grande. Mas esse romance do Tapajós é muito mais conhecido entre nós do testemunho. Também não é um romance conhecido assim em larga escala. Então, a Adriana ter trazido essa Guerreiro do Araguaia novamente, né, para o mundo da literatura deu mais visibilidade, e quando acontece isso, ela acaba acionando, né, livros como esse do Tapajós, que são próximos ao tema dela, né, o ambiente, a memória que ela está tentando lá resgatar. Então, são muitas coisas que ela está mexendo ali, enfim, nesse livro, claro, e outros, como o Marcelo Ferraz já apontou, mas vocês têm um grande livro, um grande filão na mão para avançar, né? Aí depois, se quiserem, vocês mandem manda por e-mail que eu digo para vocês, tá bom? Enfim, mais uma vez, parabéns, né, a todos os trabalhos, uma tarde muito boa, de fato. Muito bom, gente. Aplauso enfático aí, geral, para todas. Então, se não tiver mais nenhuma questão, a gente encerra. Passamos aí 4 minutinhos já, hoje. Maria Amélia fala hoje, não, Hilbert? Daqui a pouco, 4h30, 4h30, ó. Então, uma mesa excelente aí. Então,
a gente já libera aí, e o simpósio volta, então, amanhã às 8 horas, a gente se vê. Maravilha. Amanhã, 8 horas da madrugada, estamos aqui. E para o último dia, né? Vai ter a quinta sessão de 8 às 10, a sexta e última sessão de 14 às 16 novamente. Isso aí, isso aí. Então vamos ao café virtual e café real. Parabéns aí. Valeu, pessoal, parabéns pelo Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, Até amanhã. Tiago. Boa tarde. Boa tarde.